Olá, sexto ano, bom dia! Hoje é quarta-feira, pessoal, e como toda quarta, eu venho apresentar para vocês as aulas de hoje, que é uma aula de literatura, uma aula de história e uma aula de matemática, que seguirão essa mesma sequência. A primeira aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane, a segunda aula de história, ministrada pela Miss Aires, e a terceira aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. Como todos os dias, eu estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos de cada uma dessas aulas. Pessoal, desde segunda-feira nós temos disponibilizado para vocês a agenda do dia. Passem essa agenda que nós temos enviado para a agenda de vocês, se organizem, vão fazendo um check em cada atividade já realizada para que vocês se organizem melhor. Lembrem-se das dicas que nós damos para vocês todas as vezes. Fazer a tarefa do dia sempre no dia, tá? Para que vocês não venham a ter tarefas acumuladas, beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima aula, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, quarta-feira, seguindo aí o nosso horário oficial de aulas, nós temos aí 2 aulas de literatura, tá? Então, hoje na quarta-feira nós seguimos aí o nosso horário aí de aulas. Então, hoje é sequência das aulas passadas. Nós faremos aí as correções dos exercícios da página 67 a 70. E depois nós temos aí exercícios aí para responder que são, né, da página 74 da 74 a 76. E para casa, a leitura dos capítulos 7, 8, 9 e 10 do livro Dom Quixote, tá? Do Miguel de Cervantes, que é o livro que vocês estão lendo agora no segundo bimestre. Então, para o nosso primeiro momento aqui, eu preciso que vocês abram aí o livro na página 67 para começarmos aí as correções, tá? Vamos lá, meninos. Então, olha só, a página 67 começa aqui no número 1, porque eu discutindo ideias e construindo valores são exercícios feitos, né, oralmente, né, que é debate, é discussão de ideias. Então, vamos lá. Muitas vezes usamos palavras que representam graficamente sons ou ruídos. Chamamos esse recurso de onomatopeia. No texto, um susto na madrugada, aparece uma onomatopeia. Escreva e explique o som que ela está representando. Então, onomatopeia é a transcrição, né? É a escrita gráfica aí de sons ou ruídos. Então, por exemplo, qual que é o barulho que o relógio, né, faz? É tic-tac, tic-tac. Então, quando você escreve esse tic-tac, tic-tac, é uma onomatopeia, porque você está escrevendo um som que é emitido pelo relógio. E no texto, um susto na madrugada, aparece uma onomatopeia. Qual que é? Pum, pum, pum. Então, ela representa o som de quê? De uma arma de fogo disparando. Pum, pum, pum. Tá? Então, é essa a resposta da número 1. Seguindo aí. 2. Observe a tirinha a seguir, que mostra uma cena entre os personagens Gato e Gata de Laerte. Ronque. Gatinha, você tá roncando. Faça alguma coisa. Aí mostra aqui, né? Fazendo malabarismo. O quê? Agora com licença. Ron, ron. Identifique na tirinha uma onomatopeia e explique que som ela está representando. Então, qual onomatopeia que aparece aqui? É o ronque. Então, ela representa o quê? O ronco da gatinha, né? A gatinha está dormindo e ela ronca, né? B. O que provocou o humor nessa tirinha? Explique. Qual que é o humor aí, né? O ronco da gatinha, né? Está atrapalhando o quê? O sono do gato. E quando ele pede que ela faça algo para acabar com o ronco, ela resolve fazer o quê?
malabarismo, e depois volta a dormir e a roncar. E o gato, na verdade, queria que ela fizesse algo para parar de roncar e não que fizesse, né, alguma atividade qualquer. Então, o humor tá nessa situação aí que foi descrita. Seguindo aí. C. Que outras onomatopeias você conhece? Anote-as e explique o que elas representam. Depois, mostre aos colegas, aos seus colegas. Então, aqui tem sugestões, né? Zapt, ideia de rapidez, né? Agilidade. Sniff, sniff, som de choro. Atim, som do espirro. Tic-tac, som de um relógio, que eu tinha falado no início. Cough, cough, é a tosse. O se refere a nojo, e existem outros, inúmeros aí, né? Outros sons que são descritos aí, escritos graficamente, eles são chamados de onomatopeia. 3. Observe o termo destacado no seguinte trecho do texto: um susto na madrugada. Foi quando ele atingiu o alto do muro. Esse termo foi empregado para substituir que outra palavra? Esse ele aqui, essa palavra ele, né, esse pronome pessoal do caso reto, foi utilizado para substituir a palavra gato. Então, esse ele aqui nessa passagem aqui do texto, um susto na madrugada, é o gato. 4. Releia o trecho a seguir. Sem dúvida, aquilo tudo não tinha sido estardalhaço meu. Qual das alternativas a seguir possui um sentido semelhante ao da frase acima? Então, é a 4, né, que diz o quê? Sem dúvida, aquilo tudo não tinha sido exagero da minha parte. Seguindo aí. Agora, vamos olhar aí, né, a seção interação dos textos. No texto das páginas 63 e 64, vimos que a situação vivida por Pedro deixou-o amedrontado. Quando sentimos medo, ocorrem certas reações em nosso organismo. Veja alguma dessas reações no iconográfico a seguir. Então, olha só, aqui ele vem mostrando de que forma que o nosso corpo ele reage quando nós estamos aí numa situação de medo. Então, aqui, pelos se eriçam, ou seja, fica arrepiado, a pupila dilata, respiração se acelera, saliva diminui, ou seja, a boca fica seca, os batimentos cardíacos disparam, o estômago se contrai. Quando se fala em estômago se contrai, é aquela sensação assim de que o estômago tá mexendo, tá indo para dentro. Inicia-se a queima de reserva de gorduras, circulação sanguínea que se concentra nos músculos, então fica com o músculo mais rígido, tem essa impressão assim de que tá mais duro os músculos. Então são reações físicas que são despertadas, né, reações físicas no nosso corpo aqui, que são despertadas quando nós sentimos medo, tá? O texto acima constitui de uma representação visual de informações, sendo composto de imagem e texto, a fim de facilitar a leitura e a compreensão do leitor. Esse gênero textual é chamado de iconográfico. Observe o iconográfico, como o corpo reage ao estímulo. Diante da situação vivenciada por Pedro, quais das reações apresentadas no iconográfico você acha que ele pode ter tido? Então, de acordo com o que nós lemos aí no texto, qual dessas reações aqui que foram apresentadas aqui foram manifestadas em Pedro? Então, olha só, os pelos se eriçam, ou seja, fica tudo arrepiado, a respiração dele ficou acelerada, as pupilas se dilataram e os batimentos cardíacos se aceleraram, né? No texto fica claro essas reações físicas que Pedro passou diante da situação vivida durante a madrugada. Seguindo. 2. A partir das informações do iconográfico, você acha que é possível reconhecer quando uma pessoa está com medo? Então, digamos que é uma resposta pessoal, porém, você tem que respeitar a constituição aí
das suas ideias baseadas no texto. Então, uma das respostas esperadas é que sim, né? Pois algumas reações são exteriores e elas mostram o quê? Que a pessoa está amedrontada, como a respiração acelerada. Então, a sua resposta é pessoal, mas ela tem que ser baseada nesse princípio aqui, de quê? Que sim, né? Porque as reações são exteriores e mostram como que a pessoa está amedrontada, né? E aí cita a respiração acelerada. 3. Você já sentiu alguma das sensações descritas na imagem acima? Em uma situação que teve de enfrentar algum medo? Qual ou quais? Então aí é uma resposta pessoal, né? Você que vai colocar aí, né? De acordo com o que você já viveu. Seguindo. No livro Engenhoso Fidalgo, Don Quixote de la Mancha, o escritor espanhol Miguel de Cervantes, 1547-1616, é narrada a história de um fidalgo castelhano que, após mergulhar na leitura de romances de cavalaria, passa a vivenciar as façanhas dos personagens dessas histórias, acreditando que elas realmente estão acontecendo. No entanto, são apenas frutos da sua imaginação. Nessas aventuras, Don Quixote está sempre acompanhado de seu fiel escudeiro Sancho. As aventuras vividas por eles fazem parte do mundo imaginário de Don Quixote. Em um dos momentos da história, Don Quixote fala a Sancho sobre alguns de seus inimigos. Inimigos, notem que está entre aspas. E Sancho afirma que não consegue vê-los. Para tentar explicar ao amigo o porquê de ele não enxergá-los, Don Quixote faz a seguinte afirmação: o medo que tens faz com que não vejas, nem ouças direito, Sancho. Pois um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer que não pareçam as coisas o que são. Então, inclusive, nós estamos lendo esse livro agora nesse bimestre. Então, aí é um comentário aí sobre o nosso livro. Analise o trecho em destaque e depois releia o texto das páginas 63 e 64. É possível afirmar que foi isso que aconteceu com Pedro? Justifique sua resposta. No caso, sim. Né? Ele ficou com tanto medo que o barulho que ele estava escutando, aquele ruído que era produzido por um gato, né? E aí durante a madrugada, tudo escuro, pudesse ser algo perigoso, grave, que fosse fazer algum mal para ele. O barulho, ele achou que era um barulho de um ladrão, de uma pessoa má, mas não era. Por quê? Porque ele estava aterrorizado pelo medo e ele começou a imaginar coisas, situações, né, que poderiam acontecer. B. No iconográfico são apresentadas algumas das respostas biológicas ao estímulo do medo. Além disso, diante de situações de medo, o ser humano apresenta reações que alteram seus sentidos. Em que parte da afirmação Don Quixote refere-se a estes tipos de reações? Quando diz o quê? O medo faz com que não vejas nem ouças direito. Ou seja, o medo nos deixa perturbados, alterando nossos sentidos. Então, é esse trecho aí, né, que faz referência aí a essas reações aí físicas, né? Altera o quê? Nosso sentido, a nossa mente, tá? E aí foram as nossas correções, que vão até aqui a 70, tá? E agora, como exercício para esse primeiro momento agora da nossa aula, nós estaremos realizando os exercícios aqui, ó. Momento de leitura, esse 2 aqui tem a página 72 e na 73 tem aqui, ó, momento de leitura, tá? O que pode haver de tão misterioso em uma casa velha? No filme A Casa Monstro, tudo que se passa em frente do antigo sobrado desaparece misteriosamente, assustando os moradores do bairro. Veja a seguir o cartaz do filme. Aí aqui, né, a casa está, 3 pontinhos, viva. Aí aqui, a casa monstro, 3 crianças aqui olhando, né, e dá a impressão que são 2 olhos e uma boca, né, o nariz. E cabe a ele salvar o bairro. Aí, vem aqui uma sinopse do filme. O que é sinopse? É um resumo, né, do livro, ó, do filme, né, com as principais aí características do filme, né, um apanhado geral do que é a história dos personagens, sem dar
detalhes específicos, porque senão perde a graça, aí não tem graça assistir o filme. Qual que é a função da sinopse? Quem lê a sinopse tem vontade de assistir ou ler o livro, assistir o filme e ver a peça de teatro. Então, para isso que servem as sinopses. Elas têm essa função. Então, todas as vezes que vocês lerem uma sinopse, tenha em mente que é um resuminho da obra, e esse resuminho tem como objetivo chamar a atenção das pessoas. Para quê? Para acompanharem aquela obra. Então, aqui nós temos a sinopse do filme A Casa Monstro, tá? Aí eu vou pedir assim, ó, dá pause aí no seu vídeo, leia em voz alta e depois você retorne, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui, eu vou ler com vocês as questões aqui. Número 1. O cartaz do filme da página anterior é um texto verbal, não verbal, ou verbal e não verbal. Então, você vai dizer. Então, vamos relembrar aí, nós já vimos essa conceituação no início do ano. Verbal é somente linguagem escrita. Não verbal é somente por desenhos. E verbal e não verbal é quando tem as duas, que ela é mista, ou seja, o texto é composto por desenho e por linguagem escrita. Você identificou qual é esse tipo de linguagem aí no seu texto, nessa capa aí? Você já coloca e em seguida explica, tá? 2. O que predomina no cartaz? A imagem ou o texto verbal? Por que você acha que isso ocorre? Então, são duas etapas aqui para a constituição da sua resposta. 3. Leia uma definição da palavra cartaz, retirada do dicionário. Conteúdo também que nós estamos estudando em redação. Cartaz, substantivo masculino. 1. Impresso de grande formato para afixação em um lugar público e que traz anúncio comercial ou de exposições, espetáculos, etc. B. Brás, né, brasileiro. Figurativo. Figurado. Popularidade, fama. A. Com que objetivo foi produzido o cartaz do filme Casa Monstro? Então, você vai explicar. B. Em que lugares públicos geralmente podemos observar cartazes de filmes? Então, você vai explicar que lugar é esse. 4. O cartaz lido divulga um filme. O que mais pode ser divulgado por meio de cartazes? 5. Observando o cartaz, dá para ter ideia de quem são os personagens principais do filme? Identifique e escreva quem são esses personagens. 6. Com base nas informações do cartaz, responda as questões a seguir. Qual é o título do filme no Brasil e o título original em inglês? B. Qual é a reação entre título e gênero do filme? C. Quem são os produtores desse filme? Então, todas essas informações você vai encontrar no cartaz. Vamos seguindo aí. Vamos aqui, meninos. 1. Reveja a imagem que aparece no cartaz. A ilustração tenta passar a imagem de que a casa teria criado vida. Que elementos foram utilizados para conseguir esse efeito? 2. Em sua opinião, que efeito a cor das janelas e na porta transmite à casa? Seguindo aqui, conversando sobre o texto, que são atividades, como eu sempre falo para vocês, que são atividades orais, de discussão. Seguindo aí os exercícios. Qual é o efeito de sentido das reticências na frase? A casa está viva. 2. Na frase, e cabe ele salvar o bairro, o termo em destaque se refere a quem? Como é possível chegar a essa conclusão? 3. Em sua opinião, por que a casa tem o nome de Casa Monstro? Assinale a alternativa correta. Então, você vai marcar aí qual que é a correta. E aqui tem um comentário, algumas informações aqui sobre Steven Spielberg. É um grande criador aí, produtor aí de filmes, como ET, Jurassic Park, Guerras dos Mundos e outros aí, que ele faz, filmes aí, em sua grande maioria aí de ficção científica, tá?
Vocês podem ler e conhecer um pouco aí. Quando tem essa data aqui, tem um tracinho, não tem nada, significa que a pessoa tá viva ainda, tá? Então, ele nasceu em 1946 e continua vivinho aí, tá? Então, essas são as atividades aí a serem feitas agora em sala. E para casa, reforçando aqui para vocês, leitura dos capítulos 7, 8, 9 e 10 do livro Don Quixote. Tá bom, meninos? Beijo para vocês, ótima quarta-feira e até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os elefantes, uma das espécies mais inteligentes do reino animal, que estão ameaçadas de extinção. Você já deve ter visto, ter reparado, olhando aí essa imagem, que os elefantes possuem enormes presas. Essas presas são chamadas de marfim. E exatamente elas que são a causa da morte de uma grande quantidade desses animais todos os anos. Vamos entender o porquê. O marfim. As presas, elas chegam a pesar até 600 quilos cada uma e são usadas principalmente na fabricação de esculturas. Devido à caça e à exploração de recursos naturais, a maior parte da população de elefante sofre perigo de extinção. A caça das presas de marfim é uma das maiores causas da diminuição da população de elefantes, porque é um negócio altamente lucrativo. Existem cerca de 12 espécies diferentes de elefantes na África, que podem entrar em extinção. Alguns fatores contribuem para a extinção dos elefantes, entre eles o fato da população humana estar cada vez maior, exigindo então maior quantidade de espaço dentro do território. Uma outra é a caça predatória, também o aumento da pecuária. Com isso, gera aí a perca do habitat natural do elefante, que tem consequências devastadoras para esses animais, que vivem um longo período e demoram para se reproduzir. São, portanto, vulneráveis. Havia cerca de 10 milhões de elefantes na África no início do século XX, e hoje eles não passam de 500 mil. Ou seja, a extinção da espécie ela está se caminhando para se tornar algo real. A violência e os danos ameaçam a paz e o bem-estar das pessoas. As políticas desses países, dos países africanos, elas ofertam várias viagens de turismo e tem como foco principal o uso da vida selvagem. Algumas das comunidades mais pobres, elas são vulneráveis tanto com o tráfico dos elefantes, como também o tráfico da fauna e da flora. Esse tráfico, ele frustra um pouco o esforço do governo de impedir o comércio ilícito, porque o comércio ilícito é ele que alimenta aí o crime organizado e a corrupção, e isso gera uma insegurança regional. Vou passar para vocês um videozinho para a gente assistir. Vou assistir junto com vocês sobre como que é a vida aí desses incríveis animais.
Olá pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. Muitas espécies animais têm vínculos muito fortes entre mães e filhotes. Em geral, elas fornecem alimento, proteção, muita determinação, muita coragem. Mas entre os bichos, os que têm talvez a relação mais forte, laços mais estreitos entre a mamãe e o seu filho, são os elefantes. Os elefantes começam a se reproduzir aos 10 anos de idade. A gravidez dura 22 meses. A fêmea dá à luz a um elefante a cada 4 anos. Casos de gêmeos são muito raros. O filhote nasce coberto de pelos pretos e seu peso é próximo de 120 a 130 quilos. Sua altura varia de 85 centímetros a 1 metro. Depois de meia hora após o nascimento, o filhote já está pronto para seguir a manada. A mãe o alimenta com leite até os 2 ou 3 anos de idade. Os únicos predadores que podem caçar os filhotes são os leões ou as hienas. Mas ele é protegido com muita coragem por sua mãe e por todos na manada de elefantes. A família tem um líder que é sempre a fêmea mais velha, a mais experiente, chamada de matriarca. Os outros elefantes da manada são formados por fêmeas adultas e jovens, filhotes machos e fêmeas e machos jovens. Ao atingir a idade adulta, os machos são expulsos da manada e passam a viver sozinhos ou em pequenos grupos de machos. Esse rompimento com a família é muito traumático para o elefante macho e muitas vezes ele fica seguindo a família de longe por até 1 ano. Mas esse comportamento é muito importante, já que ao atingir a maturidade, o macho tentará acasalar com alguma fêmea, e a matriarca não pode correr o risco de o macho querer acasalar com alguma fêmea parente próximo, como irmãs, primas e tias. As fêmeas da manada ajudam a cuidar dos filhotes das outras, fazendo o importante papel de babá. As fêmeas jovens observam e aprendem com as mais velhas, pois no futuro terão esse mesmo papel no grupo. A taxa de sobrevivência de um filhote aumenta muito quando mais fêmeas estão presentes e dispostas a cuidar dele. Os elefantes são conhecidos por desenvolver laços fortes e íntimos entre amigos e familiares. Houve relatos de elefantes formando amizades duradouras uns com os outros, e eles até lamentam a morte de seus entes queridos. Existem registros de elefantes fêmeas sofrendo bastante com a morte de filhos recém-nascidos, e alguns elefantes foram vistos retornando e se aproximando de locais onde seus amigos e familiares morreram há muitos anos. Quando encontram ossos de seus antepassados, eles emitem muitos sons em baixa frequência, que ficam aparentemente bastante emocionados. O que dizem esses sons e a maneira que se comportam é um dos mistérios da natureza. Desenhos animados mostram eles viajando em fila indiana, mas não é assim que acontece. Mas filhotes segurando a cauda de sua mãe durante as viagens realmente acontece. Ele se sente muito protegido e seguro próximo da mãe. Os filhotes não nascem sabendo utilizar a tromba. Ela funciona como uma mão e um braço. Eles conseguem pegar comida ou água com ela. Mas para aprender corretamente como usá-la é um longo aprendizado que pode demorar 1 ano. São animais incríveis e muito inteligentes. Toda a infância e todas as lições que um filhote recebe é bastante similar com a dos seres humanos. E é isso aí, meus amigos. Vocês perceberam que nós temos muitas coisas para aprendermos com os animais. Eles merecem nossa admiração e principalmente nosso respeito. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Então, galerinha, como vocês puderam observar, a manada ela é uma sociedade matriarcal. Lembra que nós falamos sobre isso nesse segundo bimestre, sobre as sociedades governadas por mulheres? Um outro assunto que eu quero trazer para vocês é essa questão da crueldade com os animais. Nós usamos produtos de marfim no nosso dia a dia. Nem sempre a gente sabe que é o marfim. Alguns exemplos vou dar para vocês. A bola de boliche é feita de marfim, a bola de bilhar, as teclas de piano e alguns colares também são feitos de marfim. A caça desses animais atinge um nível crítico e, se continuar assim, esses incríveis animais vão acabar em extinção, ou seja, não vai existir mais animais, não vai mais existir elefantes sobre a face da terra. O marfim, a caça predatória do marfim, ela é ilegal e o comércio é fortemente regulamentado. Só que com o tempo foi liberada a venda do marfim apenas em caso da morte natural dos animais. Aí o que aconteceu? Em 2013, alguns caçadores envenenaram a água de alguns elefantes e toda a manada veio a falecer. Nessa estratégia que os caçadores usaram, eles mataram cerca de 100 elefantes. Trágico, triste e cruel, certo? Então, galerinha, vamos lá para a nossa atividade. Hoje eu quero que vocês façam a atividade da página 52 e 53. Olha só. Na página 52 tem um texto sobre o marfim e a caça predatória. Na página 53, vocês vão responder as perguntas A, B, C e D. Na página 52 também tem uma outra atividade, não precisa fazer. Vocês vão fazer apenas a atividade número 1, referente à caça predatória do marfim. Tá ok? Beijos para vocês e até a próxima aula. Bom dia, mais uma aula de matemática. E quinta-feira a gente começa nossas avaliações. Portanto, hoje eu vou fazer mais um exercício de potenciação, radiciação, expressões numéricas, para na quinta-feira a gente ficar 100%, ok? Hoje e amanhã a resolução de exercícios. Bora lá? O exercício está na página 21, exercício 4, aponta como desafio. Em cada expressão numérica, coloca os parênteses de forma que os resultados fiquem corretos. Ele quer que você pense onde você pode colocar parênteses para que o resultado saia 356. Vou pegar minha caneta aqui e vamos lá. Eu fiz vários testes, assim como você também deveria ter colocado. Parênteses no início, no meio, no final, e feito as operações para saber se dava 356. E a resposta que nos fornece 356 é quando o parênteses aparece relacionando 3 mais raiz de 4. Ele fala para resolver depois de colocar os parênteses. Então, vamos lá? A primeira coisa, o que eu resolvo? Tem potenciação, tem radiciação, tem parênteses. A primeira coisa, eu resolvo que está no parênteses. Interfere eu resolver essa potenciação aqui de cara? Não, não interfere. Então, já vou resolver essa potenciação aqui. 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Vezes, vou repetir aqui, 3 mais raiz de 4. Eu preciso resolver quanto que é essa raiz, então eu vou conservar o parênteses,
conservar o 3 mais e vou resolver raiz de 4, que é 2. Depois eu vou fazer mais 9 vezes 4. Igual a, próxima linha, vou repetir o 64, multiplicado, agora eu posso resolver o que está dentro do parênteses. 3 mais 2 é 5, mais 9 vezes 4, igual a... Eu tenho agora aqui uma soma de duas multiplicações. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação, muito bem. 64 vezes 5, vamos lá, olha só, 5 unidades vezes 4 unidades dá 20, então eu ponho 0 e sobe 2 lá na dezena. 5 unidades vezes 6 dezenas dá 30, mais 2 dá 32. Mais 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. Agora vamos somar. Unidade com unidade. 6 unidades mais 0, 6. 3 unidades mais 5, opa, mais 2, 5. E 3 dezenas sozinho. A resposta bateu? Bateu. Então, é isso aí. Letra B, gente, vocês perceberam? É a mesma expressão, só que o resultado é diferente. Igualzinho da letra A. Então, eu já vi que o parênteses não pode ser entre o 3 e o mais raiz de 4. O parênteses é no raiz de 4 com o 9. Mas, professor, de onde tirou isso? Fazendo testes, é um exercício de desafio. Você tem que ir testando os parênteses para ver quando é que sai o resultado 236. Novamente, eu tenho uma potência que eu posso resolver aqui de cara, que dá 64 vezes... Por que eu resolvo de cara? Porque potência e radiação tem prioridade. E aí eu deixo a multiplicação e vou resolver dentro do parênteses. Para resolver dentro do parênteses, primeiro eu preciso tirar a raiz de 4. Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 4? É o 2. Então fica 2 mais 9... Fecha o parênteses, vezes 4, igual a... Eu tenho a multiplicação, mas eu tenho que respeitar a ordem. A ordem é os parênteses. Então, vou repetir aqui de fora, chegar aqui no parênteses e resolver, ó. 2 mais 9 é 11. E deixar o vezes 4 aqui de fora. Olha que legal, eu tenho uma soma e duas multiplicações. Resolve quem primeiro? A multiplicação. Então, vou resolver essas multiplicações aqui, ó. Vamos ver, 3 unidades vezes 64. 3 vezes 4 é 12, sobe 1 lá na coluna da dezena. 3 vezes 6 é 18, mais 1 é 19. Mais 4 vezes 11, esse é fácil, hein? 44. Vamos somar? Unidade com unidade. 4 unidades mais 2 unidades dá 6. 4 unidades mais 9, desculpa, 4 dezenas mais 9 dezenas vai dar 13. Então, põe 3 unidades e sobe 1 para a centena. Uma centena mais 1, 236. Observe o valor igualzinho o que pediu. Voltando aqui, na letra C, raiz 49 vezes 21 mais 3 elevado à quarta potência menos 13 vezes 2, isso tem que dar 283. Depois de fazer os testes, você vai perceber que a prioridade tem que ser no 3 à quarta menos 13. Vamos resolver? Raiz 49, qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 49? É o 7. Vezes 21, eu vou abrir o parênteses para resolver dentro do parênteses. 3 à quarta. 3 à quarta é o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Vamos ver? 3 vezes 3 é 9. Vezes 3 é 27. E 27 vezes 3 dá 81. Menos 13 vezes
2, tudo isso tem que dar 283. Vamos ver aqui. Vou repetir tudo, por quê? Porque tem o parênteses e ele tem prioridade. 81 menos 13, vamos fazer aqui no cantinho, é sempre bom você ter um rascunho na hora de fazer tarefa de matemática. 8, 11, 1 não dá para tirar 3, mas 11 sim. Então, o 8 vai virar 7 e o 11 vai tirar 3, vai ficar 8. Agora sim, 7 tira 1, fica 6. Então, ficou 68 vezes 2. Eu já poderia ter tirado o meu parênteses. Por quê? Porque eu resolvi a operação e ficou em um único resultado. Então, eu vou apagar aqui esse parênteses. O que eu tenho agora? Eu tenho uma multiplicação no início, uma soma e uma multiplicação no final. Dentre as prioridades, a multiplicação e a divisão, elas têm preferência. Então, vamos resolver esse 7 vezes 21 aqui, ó. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Mais, agora vamos fazer esse resultado aqui, ó. 2 vezes 6, 16. Sobe 1 lá para a dezena. 2 vezes 6 é 12, mais 1, 13. Então, eu tenho 147 mais 136. Unidade com unidade, 7 unidades mais 6 unidades dá 13. Vai 1 lá para a dezena. 4 mais 3 mais 1. Então, eu tenho 7, 8. E 1 mais 1, 2. Resultado 283. Bateu, bateu. Então, era exatamente o que eu estava procurando. Reavalie o exercício. Eu precisei colocar esse parênteses aqui. Para quê? Para indicar que essa operação tinha que ser feita primeiro. Essa operação tinha que ser feita primeiro, para que chegasse nesse resultado de 283. Ok? Essa aqui é idêntica à anterior. Então, nós vimos que aquele resultado era 283 e esse tem que dar 688. Portanto, o parênteses tem que ocupar uma outra posição. E essa posição é exatamente essa aqui, ó, 21 mais 3 à quarta. Vamos ver? Voltando. Raiz de 49, posso fazer já? Pode, mesmo estando fora do parênteses, ela não vai alterar o resultado lá dentro. Porque raiz de 49 é 7 vezes. Agora, eu vou conservar o parênteses, porque eu vou considerar quanto que é 3 à quarta. 3 à quarta é 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Fecho parênteses. E vou repetir as operações que vão aguardar a sua vez. Tudo tem a sua vez. Menos 13 vezes 2, igual a... Novamente, eu vou repetir o meu 7 para resolver o que tem no parênteses. Ó, agora 21 mais 81. Uma unidade mais uma unidade, 2 unidades. 2 dezenas mais 8 dezenas dá 10 dezenas. Que virou 102, né? Porque aí fica 0 na coluna das unidades e 1 na centena. Das dezenas, 0 nas dezenas e 1 na centena. Menos 13 vezes 2. E agora, hein? Eu tenho multiplicação, eu tenho subtração. Como a multiplicação ela é uma rainha, eu vou resolver essas multiplicações aqui primeiro. Ó, 7 vezes 102. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, nada, mais 1, 1. E 7 vezes 1, 7. Então, ficou 714 menos 13 vezes 2. 3 vezes 2 é o dobro de 13, que é 26. Vamos fazer agora aqui no cantinho, quanto que é 714 menos 26? 6 tira 4? Não. Então, eu vou pegar emprestado, o 1 vai virar 0. E agora eu vou tirar 14 de 6. 6 de 14, né? Vai dar 8.
E agora 0 tira 2? Não, pede emprestado, virou 10 e o 7 virou 6. 10 tira 2? Sim, fica 8. E o 6 tira nada? 6. Resultado, 688. Quanto que é que tinha que dar? 688. Era um exercício de desafio que sirva como modelo, tá bom? A gente volta amanhã com mais exercícios. Bye, bye. Olá, galera do sexto ano, eu sou o Theo e hoje eu vim aqui ajudar a professora Josane, que é professora de matemática, como vocês já conhecem ela, a fazer algumas continhas de raiz quadrada. É isso mesmo. Vamos começar com a raiz quadrada de 196. 196 a gente pode imaginar que possa ser com 16, né? Vou tentar aqui com o 16. Vamos lá. 6 vezes 6 é igual a 36. E 6 vezes 1 é igual a 6. Mais um que tinha ido, mais os 3 que tinha ido, 9, né? A gente corta aqui o 3 e vamos para o outro lado. 1 vezes 6 é igual a 6. E mais 1, 1. 1 vezes 1, 1, né? 6 mais nada é igual a 6. 9 mais 6 é igual a 15. 15 mais 1 é igual, ó, descoloca o 5 e sobe 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, passou. 256, passou. Então, se passou, vamos tentar aqui então com o 15, né? 15 vezes 15. Coloca o traço. E o vezes. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, coloco 5, sobe 20. 5 vezes 1 é igual a 5. Mais os dois que tinham ido, 7. Então, 7. Agora, vamos passar para o outro lado. 1 vezes 5 é igual a 5. E 1 vezes 1 é igual a 1. Tá. Agora, aqui o 5 mais nada é igual a 5. 7 mais nada, 7 mais 5, né? Desculpa. É igual a... Tá, agora vamos que tá de graça, é igual a 12. 1 mais 1 é igual a 2, 225. Então, também não é o 15. Vamos tentar agora com o 14. Será que é o 14? Vamos lá. 4. E 14 aqui também. Bem, 4 vezes 4 é igual a 16. Coloco 1 e sobe o... Coloco 6 e sobe 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Mais 1, 5. Opa. Deixa eu colocar a cor preta aqui novamente. Agora aqui deu 5, né? E 1 vezes 4. Agora vamos para o outro lado. É igual a 4. E 1 vezes 1, corta que 1, né? Que eu tinha esquecido. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, 6 mais nada é 6. 5 mais 4 é 9. E 1 mais nada é 1. Então, 196. Então, a primeira parte a gente já finalizou. Agora vamos para a segunda raiz quadrada. Vamos vir aqui e vamos para a de 324. Vamos lá. Como a gente já sabe, não é 16, não é 15, tem que ser algum número maior. Vamos tentar com 17? Espera. O pincel bugou, gente. Espera aí. Aê, desbugou. A gente coloca aqui o 6. Oh, 6 não, galera. Errei. Desculpem. Agora a gente vai aqui. 17 vezes 17.
7 vezes 7 é 49. Que 9 feio, né, gente? Me desculpem. Sobe o 4 e deixa o 9. 7 vezes 1 é igual a 7, mais 4, 11. 1 vezes 7, agora vamos para o outro lado, né? 1 vezes 7 é igual a 7. E 1 vezes 1 é igual a 1. Então, aqui, 9 mais nada é 9. 7 mais 1 é 8. E 1 mais 1 é 2. 289. Então, não é o 17. Vamos tentar com 18? Vamos esperar aqui o meu aplicativo carregar, né? Aqui vamos apagar tudo. Agora vamos tentar com o 18. Ó, o meu 8 saiu bem bonito. Agora não. Tá. 8 vezes 8 é igual a 64. Você coloca o 4 e coloca o 6 lá em cima. 8 vezes 1... Esqueci de colocar os símbolos do vezes, gente, me desculpe. 8 vezes 1 é igual a 8. Mais 6 é igual a... Tá, gente, vamos que tá de graça, né, de novo. Mas é igual a 14. 14. Vamos colocar aqui o 14. E agora vamos pro outro lado. Vamos riscar o 6 e vamos pro outro lado. 1 vezes 8 é igual a 8. E 1 vezes 1 é igual a 1. Então, a gente coloca o traço, símbolozinho de mais. Vamos lá. 4 mais nada é igual a 4. Né? 4 mais 8 é igual a 12. Agora 1 mais 1 é 2, com 1 que tinha ido 3. Então, deu 324. Então, ó, o resultado da raiz quadrada de 324 é o quê? 18. 18. Aqui, ó, 18. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E tchau!